Sim, eu meti essa. Tô trazendo a análise do filme do Chico Bento pro canal, porque esse filme realmente... desculpa, mas Absoluto Cinema. Simplesmente uma produção muito bonita, muito bem feita. Os atores estão impecáveis. Cara, simplesmente soft power brasileiro. Em todos os sentidos que você analise essa obra aqui. Caso você não conheça esse canal, meu nome é Thiago Araújo. Esse aqui é o canal O Saquarema e a gente tem uma abordagem nacionalista aqui. Então, para além de uma análise do filme, eu quero trazer os elementos simbólicos que essa obra está carregada, que a gente pode interpretar e trazer a discussão para diversos pontos. Só para eu introduzir para quem não foi assistir, momento, enredo sem spoiler, tá bom? Não vou spoiler ninguém. O Chico Bento tem hiperfoco em Goiaba. Goiaba! Então, ele tem a terra do o Inholau, né? Que inclusive também está interpretado muito bem pelo Luiz Lobianco. E lógico, dispensa comentários a atuação do Isaac Amendoim também, que o menino fez um Chico Bento perfeito. O Dr. Agripino, ele quer asfaltar as vias do vilarejo, da Vila Abobrinha, né? A estrada vai passar por cima da goiabeira, simplesmente de grátis. E ele vai ser o cara que vai estar envolvido com a construtora, que vai trazer toda essa modernização para a vila. E aí o Chico Bento se organiza porque não quer perder a goiabeira. Estranho só ter uma goiabeira, né, em todas aquelas terras, mas a dele está em risco. Basicamente a história vai girar em torno disso. Não preciso trazer muitos detalhes aqui para até não dar spoiler, mas eu quero pegar algumas situações, alguns discursos, alguns personagens e algumas cenas, né, alguns conjuntos da trama que falam muito sobre Brasil. E esse Brasil profundo, que geralmente é soterrado. Quando você fala assim, vamos fazer uma obra sobre Brasil, vamos, bota futebol, carnaval, cinema então. Cinema Brasil é favela, Brasil é Rio de Janeiro. O Brasil verdadeiro, o Brasil sertanejo, o Brasil matuto, fica no fundo do poço, que é o Brasil mais bonito, o Brasil mais simples, o Brasil rural, o Brasil agrário. Esse Brasil não tem grandes obras, principalmente contemporaneamente, que o represente. E esse filme do Chico Bento, ele faz isso com quase perfeccionismo. Eu já vou colocar minhas críticas lá no final, que também tem umas coisas que deixaram, né, passar, mas, assim, via de regra, eu daria nota 9 com tranquilidade. O que se passa? Nós temos, primeiramente, o retrato da vida do matuto. Uma criança solta, assim, brincando na vila, pulando cerca, falando com os animais, tendo todo um respeito pelos pais, pela avó. Tem uma comunidade inteira que se conhece, as crianças brincam solta, em pé de goiaba. E assim, o impulso criativo das crianças também é parte fundamental para que a história ande. Então é a criança solta em uma comunidade onde todos se conhecem, uma simplicidade que para muitos, né, pode ser visto como uma pobreza do caipira, não sei o quê, mas ele consegue passar essa imagem de uma simplicidade gostosa da vida rural, da vida com a natureza no campo. O plot central do enredo que eu apresentei para vocês no começo, sobre a pavimentação, criação de vias para entrelaçar e conectar a Vila Abobrinha, tem uns plot twists por trás dessas intenções, que eu não vou dizer nada aqui, mas a questão é que o plot central, o conceito da mensagem, é o choque, é o rural contra a modernidade contra o tradicional, o litoral contra o sertanejo. E isso é bem interessante nas figuras que representam essa modernização. Primeiro, o Agripino, ele tem todas as características quase de um barão do café, né? Então ele tem a maior posse ali da Vila Abobrinha, ele tem um discurso supostamente refinado de modernização e fica aquele temperinho de uma mentalidade capitalista de aproveitamento útil das propriedades e olhar para o caipira com desdém. Tipo, você não vai ficar para trás da modernidade, né? Você não gosta disso daqui, né? Ou seja, você já impõe uma visão cultural modernizadora como obrigatória ao matuto, ao caipira. O mais engraçado, eu até esqueci o nome do outro personagem, que é o filho dele, mas é bem interessante, que é o Genezinho. Ele é a perfeita representação do que foi muito comum no Brasil do século XIX para o XX, que é a figura do bacharelzinho. O bacharel, via de regra, era o filho de um doutor Agripino, como todos os outros.
filho de estancieiro, filho de latifundiário, mas que vem arrotar a arrogância para cima do caboclo, do sertanejo, do mestiço, do mameluco, do tipo de vida rural. Ou seja, é o sujeito com a cabeça em Berlim, Londres, Paris e traz os seus modernismos para cá. Isso é representado, lógico, com as ideias que o personagem traz para a trama, ele andando de lancha lá nos riozinhos. O discurso dele é alguém que é evidentemente burro. Ele é um personagem que comete atos de burrice, mas é um personagem que fala bem, que tem um discurso que o faz parecer inteligente, que é a definição do bacharel. O bacharel é um formado em direito, que é essencialmente um ignorante, um imbecil, só que ele se acha inteligente porque ele é um doutor dos cânones, porque ele fez direito. Ele acha que ele pode transladar ideias do que ele considera como modernidade para cá simplesmente por vias retóricas, mesmo ele não sendo um conhecedor da vida imediata, a vida real, a vida material no país. Então é interessante que tem tanta representação dessa transição do latifundiário, do barão, que a gente ficou muito acostumado, né? O barão do café. O que é? Ele é um estancieiro, ele defende ainda a monocultura, mas ele se acha muito pomposo, muito inteligente, que quer a modernização, não sei o quê. E os filhos desses sujeitos são essencialmente bacharéis, gente cosmopolita e embriagada de modernidade. Então tem esses dois personagens que representam essa realidade histórica do Brasil com um projeto justamente de modernização da Vila Abobrinha, que seria esse Brasil profundo, esse sertão ainda intocado pelas máculas litorâneas. O que representa essa modernização, que eu acho que é o interessante nesse ponto da análise, que é a mudança do ritmo de vida. Quem falava muito disso era o Gilberto Freire, sobre o brasileiro, essa Iberoamérica, ter uma perspectiva de modernidade completamente diferente dos moldes capitalistas. Isso joga a análise num campo antropológico onde o Brasil estaria distanciado da vida moderna. É uma defesa de um Brasil tradicional nas suas próprias perspectivas geográficas e temporais. Ou seja, tem todo um estudo em comparação, né, das mentalidades anglo-saxãs, né, de tempo e dinheiro, em relação a mentalidade que se fixou desse encontro do medievo com os ameríndios, ou seja, esse paraíso um tanto quanto idílico, onde cada coisa no seu tempo, uma outra noção e perspectiva de espaço e uma outra perspectiva temporal, onde o Brasil seria o representante justamente desse tipo de sociedade em face da modernização capitalista, de aproveitamento do tempo tempo contado pelo relógio. Então seria uma mudança, seria uma resistência personificado nas figuras da Vila, em contraponto ao Doutor Agripino, onde eu também tenho algumas coisas a colocar sobre essa resistência, essa modernização, sendo representado por crianças, que tem um duplo aspecto aí. Mas o ponto é uma resistência à mudança no seu ritmo de vida e à estrutura física, ou seja, geográfica, que sustenta a cultura do matuto. Isso é, não existe sertão sem as condições básicas para que ele se sustente. Ou seja, a centralidade da igreja, a vida paroquial, a comunidade, o tipo de vida simples, a vida solta nos campos. Sem isso, não existe esse ethos. E é justamente esse o choque entre litoral e sertão. O litoral vem com as suas modas e retira o caboclo, o mameluco, o matuto, do seu ambiente, a qual define-o em termos culturais. Se ele não tiver essa estrutura geográfica que o cerca, ele não consegue se manter. E é interessante que, por esta cultura, não valoriza os mesmos elementos intelectuais que a cultura litorânea valoriza. Por essa razão, a cultura litorânea, ela se julga superior, inclusive capaz de estereotipar o tipo matuto. Ou seja, é um tipo ignorante que vive, né, quase que na idade da pedra lascada, nessa realidade rudimentar. Então é dever meu, um bacharel, um doutor, um homem para frente, alinhado com o que se vê na Europa, vir e destruir essa realidade local, esse tipo de vida que é de uma etapa evolutiva anterior. Então o choque é esse, e ele até que é bem representado. A população em si
é ignorante. Então ela é muito dada, até por conta desse familiarismo, dessa vivência paroquial, ela é muito dada aos tratos de confiança. Então, nem cogita-se muito a possibilidade de um doutor Agripino, que já se coloca como uma figura superior hierarquicamente, que é um dos conceitos fundamentais no campo devido ao patriarcalismo. Então, não há muitas resistências a esse discurso. Afinal, é alguém superior hierarquicamente, é um doutor, e vem com as suas ideias para frente. E você não espera que haja um mau caratismo aí devido a essa vida paroquial. Toda a estrutura monta bem o que foi a modernização do Brasil, principalmente representada ali na República Velha, que são esses mesmos latifundiários, essa mesma gente que tomou terra de muita gente, que fez um aproveitamento porco do país, só que tudo balizado com um verniz de intelectualismo, né? Sucintamente, a gente pode definir a ação do cosmopolitismo do Agripino, o capitalismo agripiano, como a presença de um capital deformador do meio físico que impõe uma estigmatização sobre o conceito de um caipira. Não pode ser alguém que fica para trás, vai perder a chance de ter o progresso. Na prática, é um capital sorrateiro e em defesa da concentração, do latifúndio. Não posso dar spoilers aqui, mas o final da trama explica bem essa questão latifundiária. Agora eu vou fugir um pouco da trama para a gente poder falar das coisas que circulam simbolicamente a estrutura da comunidade, saindo um pouco da representação do doutor Agripino e do Genezinho, que vão para essa questão de modernização da vila. Falando sobre os elementos que compõem culturalmente a Vila Abobrinha, nós temos algumas características importantes que eu achei que iam ser deixado passar. Primeiramente, presença de folclore. Isso aí eu achei que não ia ter espaço, mas não posso dar spoilers, né? Mas em dados pontos do filme, o folclore ainda está presente, seja nas ações quanto no vocabulário dos personagens. Isso é bastante interessante. E tem uma representação que eu considero uma grande propaganda para o Brasil, principalmente se esse filme conseguir alcançar outros mercados. Eu sei que a Turma da Mônica tem uma certa relevância no Japão, uma relativa presença no mercado norte-americano. Não sei como é a recepção na Europa, mas o filme tem uma produção muito boa e tem muitas possibilidades de adentrar outros mercados que não o nacional. E nesse sentido, ele é uma propaganda sobre brasilidade. A começar pela composição do próprio elenco, das crianças. Se você começar a observar, isso aqui é o mais puro suco, tanto do Brasil real quanto as teses que formaram o Brasil. Você pega o Chico é um pardinho, é um matuto. Você tem a Rosinha, também uma matuta, mas você tem o Zé Lelé, é uma criança de trejeitos hiperboreanos. Não, ele né, é uma criança loira dos olhos claros, talvez representando os imigrantes germânicos. Nós temos a Tabata, representando os negros. Nós temos o Hiro, que são os japoneses. O Zé da Roça, que no filme trouxe feições itálicas. E a gente tem toda essa, o que muita gente odeia, mas a representação de uma democracia racial, ou seja, as etnias que aqui habitam e colonizam o país, vivendo pacificamente. E aí que vem o grande ponto, porque é uma obra sobre a vida rural, e isso explica muito sobre essa característica do Brasil ser esse balaio de gato, um monte de etnias diversas, só que vivendo sem problemas étnicos, como nos Estados Unidos, ou hoje em dia, né, como está acontecendo na Europa. E o contexto geográfico de onde se passa a trama explica o porquê que acontece essa pacificação. Ou seja, as etnias amortecidas, essa tendência do sangue, ela não se impõe ao tribalismo. Parece que elas são lubrificadas e harmonizadas. Pelo quê? Pela cultura e o solo. A geografia cria um tipo de cultura específica, ou seja, a vida no campo, ela cria condições, isso é base antropológica, para que um tipo específico de homem, com um trabalho específico e uma dependência, surja. Essas são as condicionantes, junto com um elemento cultural capaz dessa miscibilidade, que é o elemento português na nossa origem, é o que cria essa condição de pacificidade.
Então, é interessante porque eu acho que esse filme pode até ser visto com certo estranhamento em algumas partes do globo. Por exemplo, na Ásia, talvez o filme seja estranho, né? Colocar um monte de crianças de etnia diferente e eles brincando normal, sem qualquer diferenciação. Talvez hoje em dia isso não tenha o mesmo impacto que tinha, por exemplo, 40, 50 anos atrás, numa América do Norte ou na Europa, porque eles achavam isso muito estranho, como aqui no Brasil a gente tinha etnias diversas e não se segregava. Eles achavam isso até aberrante. Mas hoje, né, por outras vias, eles também estão defendendo isso. Lá no caso, a interracialismo, cultura woke, que é um negócio bem diferente, enquanto aqui no Brasil sempre foi algo orgânico e foi parte da nossa identidade, essa convivência pacífica entre as etnias, segundo elementos de ordem material e cultural que unificam de forma a ser indiferente às nossas características étnicas. Então, pela obra se passar no campo, ele consegue concatenar quase que perfeitamente esse espírito da miscigenação brasileira. Interessante sobre esse ponto é a liderança do Chico. O Chico, sendo um matuto, ele tem algumas características fundamentais ali. Ele é a principal voz que se coloca contra a modernização. Ou seja, ele é o que quer defender o pé da goiabeira a qualquer custo e parar a modernização do Dr. Agripino. Na verdade, não totalmente, o que mostra um compasso entre modernidade, avanço, reforma com a preservação do tradicional, porque era só dar a volta no pé da goiaba, que é o que eles falam o filme inteiro, mas todo mundo ignora as crianças. O Chico é a representação do espírito arredio do caboclo bandeirante, ou seja, ele é o único espírito que se levanta verdadeiramente e coordena os demais elementos do grupo em uma ação organizada. Isso simbolicamente é muito importante devido ao nosso histórico bandeirante, justamente aonde nós temos um processo de miscigenação mais forte, principalmente bastante diverso do que nós vemos de forma mais estamentária nas casas grandes, uma audácia desse espírito matuto no sentido de ser arredio, no sentido de ser imparável, não respeita autoridades e tem um dever a cumprir, um sentimento de expansão e liberdade inato a ele. Tem outras características que aqui entra uma das problemáticas. Positivamente, inicialmente, eu vou apresentar a voz, o amparo na tradição, nesse espírito arredio do Chico, que é a matriarca, que é a representação da avó. A avó, ela traz uma tradição a qual o Chico encontra eco nas suas ações. Beleza. Ou seja, ela é uma voz da sabedoria. E isso, historicamente, também se confirma. Se você pega o papel das matriarcas na formação dos meninos, e dá até para fazer complicações nessa história, né? Se a gente pegar o papel das amas de leites, das nossas primeiras mães índias, tudo, isso é muito importante para ter esse caldo cultural que diferencia muito gritantemente o Brasil de Portugal. A voz da matriarca com um discurso ligado a esse naturalismo, esse processo de passar tradições ancestrais, faz sentido e é interessante. Mas tem um problema profundo aqui, que é uma das minhas críticas mais de coisas que me incomodaram, que é uma tendência que em partes já tinha nas historinhas do Chico Bento, tudo bem, mas foi muito potencializado no filme, que é essa tendência que principalmente desenhos ali da metade dos anos 2000 apresentam sistematicamente, que é adultos são idiotas, assim, completos imbecis. Eu até aceitaria tranquilo esse conceito, já que, né, tem vários desenhos que fazem isso. Eu não sei exatamente qual que é o interesse de alguém que está produzindo uma história para crianças fazer isso. Não me parece ter efeitos muito interessantes você tratar figuras de pai e mãe como idiotas. É meio complicado isso, ao meu ver, em sentido estrutural na formação da criança. Não gosto muito dessa ideia, mas tudo bem, várias obras fazem isso. Pode ser para dar um realce, um protagonismo para as crianças, tudo bem. Mas por que exatamente todos os adultos são idiotas e a avó não? Sendo que a avó, teoricamente, criou o pai do Chico também. Então por que ele é um imbecil e a avó não? Então há uma certa contradição nesse sentido. E aí vem outro problema central, que o filme ele dá todo o cenário que encontra eco na nossa sociologia, na nossa antropologia, para fazer uma
uma representação do Brasil profundo, muito legal, com uma capacidade de vender o Brasil, um ideal de Brasil, Brasil profundo, Brasil do campo, para fora. Ou seja, tipo, o Brasil é isso aqui, veja Japão, veja a China, veja a Europa. O Brasil é assim de verdade. Pum. Tem esse potencial muito grande. Tem um problema central, que é, a gente está falando de uma vila no campo. Nós estamos falando de um Brasil rural. Uma comunidade viva. Uma vida paroquial. E o que os caras fazem? Tiram um personagem, que é o padre. Tiram a igreja na representação do Brasil agrário. Do Brasil do campo. Faz algum sentido isso? Tipo assim, toda a vida no sertão gira em torno da igreja. A vida paroquial era o ponto fulcral que criava a vida paroquial. Ou seja, as pessoas se reuniam na igreja, o que fazia os vizinhos se conhecerem e ter todo esse laço de proximidade é a igreja. A figura do confessor, do padre no confessionário, é o que dá essa intimidade da vida do campo. A falta desse elemento já é estranho, para dizer no mínimo, porque desarranja todo o resto, fica tudo jogado. Não entendi exatamente para que fazer isso, mas em segundo ponto é que, voltando à voz da matriarca, o que se teve ali foram vários flertes com conceitos meramente telúricos. Meramente, tipo, quase uma mãe terra. E, novamente, não precisava. Porque o contexto social a qual o Chico tá, os laços emocionais, sentimentais que ele tem com a comunidade e com a terra, que a comunidade é fruto do tipo de vida naquela terra, não criam necessidades para você fazer esse tipo de discurso. Não sei se foi visando um mercado europeu, que tem, né, todo esse protopaganismo para ter que defender políticas ambientais. O potencial de apresentação da trama, ou seja, uma preservação ambiental, porque o Brasil é um país sertanista, esse Brasil profundo existe e a preservação ambiental é necessária justamente para que esse nosso modo de vida, de cultura, seja preservado, por si só já funcionava. Essa obra, ela é na prática uma grande propaganda de Brasil e muito bem feita. Só que ela se perde em potencialidade justamente por essas negações a si mesmo. Eu acho que esse é o problema. Você representar o Brasil e na hora H você fala assim, foda-se, e joga tudo pra cima. O mais engraçado é que o filme encerra com romaria. Não vai ter padre, mas vamos colocar uma canção aqui pra Nossa Senhora. Evidentemente eles queriam aproveitar o refrão, né? Sou caipira, pirapora. Beleza. Eles queriam dar foco nisso. Mas ficou um tanto quanto esquizofrênico. Essa é a única parte que eu acho paia, que me faz dar nota 9 e não 10. Se não fosse por isso, o filme seria perfeito. Teria todos os elementos, não só para ser um filme para crianças, para família, inclusive. Isso é outro ponto que eu estava quase esquecendo. Nós temos o Zé Lelé. Nos trailers, eu estava um pouco receoso. Eu achei, quando eu tava vendo os trailers, a atuação do Pedro Dantas, em alguns momentos parecia meio plástica, sei lá, meio robotizada. Mas eu estava profundamente errada, porque o Pedro Dantas, que é o Zé Lelé, fez um personagem muito bom. E eu digo que é um filme pra família, porque eu tive esse ponto também com Sonic. Sonic é um filme pra criança. Pra família é chato. As piadas não funcionam. Tudo é pastelão. Em Chico Bento, não. Qualquer um pode sentar e assistir porque é legal pra qualquer um, pra toda a família. Não é um filme pra criança, que tem um humor bobo e fútil só pra criança. Literalmente todas as piadas do Zé Lelé funcionam muito bem. O humor do filme funciona muito bem. Às vezes tem uns pontos que não funcionam tão bem, que é tipo com o pai do Zé Lelé, que é justamente uma certa estereotipia do caipira ser muito bobo, muito burro, e os adultos serem muito abobados. Isso passa uma certa estranheza, sabe? Mas enfim, não é nada que prejudique o filme como um todo, mas o humor dele funciona muito bem. Eu acho que, no geral, cabe uma nota ou 8,5 ou 9. Mas, se eu fosse uma criança, que eu não estivesse levando em consideração aqui como dá pra vender o Brasil com o Chico Bento, eu daria 10 fácil. Tipo assim, são coisas que você tá assistindo,
você nem liga, tá de boa, o filme é bom. Mais importante, tá? Eu fiz algumas críticas devido à falta do elemento católico, que é fundamental para você entender a vida do sertão, esse Brasil profundo, mas também não é como se houvesse algum engajamento, tipo, foi a mãe terra, Pachamama. Não chega a ser isso. Ele dá uns flirts. Ele fica meio... Só a sobrancelha dá uma levantadinha, mas ele não vai pra esse lado, não. Mas enfim, nota 9, ao meu ver. E acho que num futuro, se um dia o Brasil virasse um país sério, eu faria através das instituições públicas de cultura apenas filmes assim, retratando Brasil real, Brasil profundo, com uma qualidade na trama capaz de passar esses conceitos, passar todas essas breves reflexões que nós fizemos aos nossos processos de modernização, as nossas dualidades, todas essas contradições e esse espírito que nós temos do homem com a terra e o fruto da cultura da terra é muito importante, porque isso aqui desmonta diversas questões sobre inferioridade do brasileiro, isso aqui desmonta uma série de preconceitos quando a gente consegue trazer esses elementos de maneira tão simples que qualquer um pode simplesmente assistir e, logicamente, nem vai perceber essas reflexões tão profundas, mas você consegue perceber uma harmonia na sociedade brasileira, uma pacificidade da nossa vida social e uma cultura que ela não é robusta em bens materiais, mas ela é aconchegante, é uma simplicidade gostosa do campo. Enfim, é uma baita obra capaz de ser um soft power muito forte para o Brasil. Acho que a gente poderia fazer isso com outras obras. Quando o filme terminou, eu fiquei pensando, cara, imagina um filme do Martin Sererê. Sempre canta essa pedra, porque o Martin Sererê, ele é mais enfático na formação do Brasil. E é uma obra para crianças. Seria muito maneiro uma adaptação nesse nível aqui. Mas enfim, é isso aí. Deixa o gostei, se inscreve no canal. Procedimento de sempre, clube de membros. Tem a chave Pix na descrição. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.